A igreja pode sentar. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1. Inicialmente eu vou ler os versículos 10 ao 16, mas hoje vamos contemplar Tito 1:10 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreendam severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Até aqui, meus irmãos, oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que nós possamos entender mais uma vez tuas maravilhosas verdades. Venha a nós o teu reino, que nós possamos ser iluminados, porque essas verdades são totalmente aplicáveis para o momento atual, na verdade, de toda a igreja do Senhor, toda a igreja que busca ser fiel através da Bíblia, através da tua santa palavra. Nos abençoa como família. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, na verdade, esse versículo 10 aqui, ele já é uma implicação do que ele havia falado sobre a terceira recomendação que ele dá para os presbíteros aqui. Ele vai dizer no versículo 9 do capítulo 1, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Por que que o presbítero deve ser apegado à palavra? Aí vem a explicação, porque ele tem que exortar e ele tem que convencer. Essas são as duas funções do presbítero manuseando a palavra. O pastor precisa detectar se estão na igreja ovelhas, né? Na verdade, ele tem, Calvino vai dizer isso. O pastor, e ele também engloba os presbíteros aqui, é aquele que tem duas vozes. Ele tem a voz para pastorear a ovelha e ele tem a voz para afugentar os lobos. E o pastor, ele tem que identificar isso. Ele vai dizer assim, quando ele diz no versículo 11, é preciso fazer eles se calarem. É preciso fazer eles calarem. Essa palavra é traduzida por amordaçar mesmo. Você não pode deixar o lobo ter espaço na igreja. Quem faz isso são os presbíteros. Por que uma forma tão drástica? Por que essa forma tão severa? Por que tem que ser assim? Porque, meus irmãos, se o verdadeiro evangelho ele salva, o falso evangelho ele mata.
Esse é o perigo da falsa doutrina dentro da igreja. Se a sã doutrina fortalece casamentos, a doutrina errada, ela destrói casamentos. Se a verdade de Deus torna a pessoa mais santa, a mentira pregada na igreja traz uma doença espiritual. E a má notícia é o versículo 10, que diz que existem muitos. São muitos os falsos profetas. Em praticamente todas as cartas de Paulo, meus irmãos, ele está combatendo o falso ensino. Isso aqui é uma coisa batida, digamos assim, clichê de toda a carta de Paulo. Ele sempre está combatendo alguma coisa que alguém está falando errado. Algum falso mestre, olha, cuidado, expulse, tire. Isso aqui é algo comum nas cartas de Paulo. Lá no João vai nos dizer que o espírito do anticristo, ele já paira no mundo. Se o espírito do anticristo já pairava na época de João, imagina agora, irmãos. Falsos profetas, eles estão aí abrindo igrejas, ensinando doutrinas falsas, e o texto nos apresenta as maiores características deles, para que nós possamos o identificar. Primeiro, precisamos saber para vermos se não estamos indo por esse caminho. Por isso que nós temos que estudar, entender a característica do falso mestre. E segundo, porque, infelizmente, no fundo, nós somos um falso mestre em potencial. Nós podemos cair nas heresias e nas ideologias que o mundo prega. Por quê? Porque nós não somos 100% irrepreensíveis. Estamos querendo mostrar uma conduta irrepreensível, caminhando para isso. Mas o fato é que o pecado ainda habita em nossas vidas. E claro, precisamos entender essas características para detectar quando alguém chegar com essa heresia em nossa igreja, com esse falso ensino, nós possamos afugentar. Será que se estamos num período de crescimento, será que se estamos num período em que pessoas estão chegando à nossa igreja, e quando nós tivermos um número determinado de membros, não vamos ter nenhum lobo, nós não vamos ter nenhuma pessoa que é fácil, que simpatiza com a ideologia errada? Será que nunca vai chegar ninguém mal intencionado aqui, só pessoas boazinhas? Ele vai dizer, eles são insubordinados. Primeira característica que ele diz aqui, ou seja, ou eles confrontam diretamente a liderança, ou eles minam essa liderança para que outras pessoas confrontem. Segundo, eles ensinam coisas sem sentido. Essas pessoas não gostam de focar no evangelho em si. Elas gostam de focar em coisas ali, detalhes da escritura. E elas querem chamar a atenção para a gente nisso. Pessoas, por exemplo, que adoram uma polêmica. Onde está a Arca de Noé? Não é? Ah, foi achado um pedaço da madeira. Ele faz um estudo sobre isso. Ah, será que a cobra tinha perna no Jardim do Éden? Né? Ah, vamos discutir sobre isso. O que era o espinho na carne de Paulo? Era uma mulher, talvez? Vamos aplicar como se fosse uma mulher. É isso que eles ensinam. Pessoas que se apegam, como ele vai dizer aqui, a fábulas judaicas. Coisas desnecessárias. Terceira, são enganadores.
E é interessante que ele frisa no início do versículo, ele vai dizer assim, olha, existem muitos, principalmente os da circuncisão. Aqui ele está falando daqueles que colocavam ali a circuncisão como critério de salvação, como muitos colocam o batismo hoje como critério de salvação. Olha, eles estão ali, eles estão em Colossos, os mesmos, veja, mesma heresia. A circuncisão é critério de salvação. Colossos, Filipos, a gente viu isso, Filipenses, Gálatas, mesma coisa. Assim como em Gálatas, aqui eram os mesmos, a mesma linha de falsos mestres, os judaizantes. Esse era o calo nos Gálatas e o calo aqui para os cretenses. Versículo 11, ele vai dizer assim: é preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movido de vergonhosa ganância. Eles pervertem casas inteiras. Eles não só levam o marido, ou não só levam a esposa ou os filhos. Eles estão corrompendo famílias inteiras. Uma pessoa, irmãos, pode falar coisas maravilhosas, palavras bonitas e bíblicas. Mas cuidado, você precisa olhar a vida dessa pessoa. A pessoa que está falando para vocês, ela já traiu a esposa? A pessoa que está falando para vocês, ela está no seu terceiro, ela está no seu quarto casamento? Como é a vida dessa pessoa? Não que nós não acreditemos, irmãos, em restauração. Não é isso. A pessoa que está no segundo casamento, ela não tem salvação, ela está no terceiro casamento. Não é isso, não é de forma nenhuma. Mas o pastor que prega sobre família e visivelmente ele tem problemas com fidelidade, temos um problema aí. Ele visivelmente pula de casamento em casamento e ele é um referencial de família na igreja. Ou ele está no seu quarto casamento, ou boatos de várias namoradas. Não é pecado você ordenar pastor solteiro, mas a pessoa tem a fama de ser mulherengo. Aí você vai ordenar a pessoa? O que é que isso vai trazer para a igreja? Como eu posso dizer que esse homem é um homem confiável para ensinar, para me dar exemplo de como conduzir a minha família? Isso é um problema muito grande. O versículo 11 ainda nos diz que eles ensinam o que não devem. E outra característica, eles são gananciosos. Eles amam o dinheiro. Eles amam o lucro. Houve um tempo, irmãos, em que ser pastor era sinônimo de ser uma pessoa honrosa. Era sinônimo de ser uma pessoa confiável. Homens de palavra. Infelizmente, nós não temos uma boa fama nos dias de hoje. Com essa proliferação de falsos mestres, amante do dinheiro. As pessoas querem esconder que são pastores. As pessoas não confiam. Por quê? Porque essas pessoas, a maioria desses mestres, desses falsos mestres, eles não guardam a sua vida. Eles não honram esse ofício, nem pastores, nem presbíteros. Pastores com escândalos familiares, com escândalo de dinheiro, estão sendo ordenados pastores. Estão sendo votados para serem presbíteros. Pensem como não é fácil você hoje abrir uma conta para uma igreja. Se chegar num banco, o banco não confia nas igrejas. Não confia. É difícil. Foi muito difícil. Perguntem ao diácono Emanuel, lá na Presbiteriana da Aliança, como foi difícil. Ele só abriu uma conta à parte ali,
ainda é da Presbiteriana da Aliança. Quando você faz a oferta lá, aparece Presbiteriana da Aliança. Mas é uma variação, para que não confunda os valores. Como foi difícil abrir essa variação, tanto para Emanuel quanto para cá. Porque eles não dão mais empréstimo para a igreja. Não tem mais empréstimo. Primeiro, eles não gostam porque a igreja é isenta de imposto. Então o banco só fica trabalhando para você sem ganhar nada, praticamente. E segundo, porque eu não vou emprestar a igreja. Quantas igrejas deram calotes em bancos? Quantas igrejas? Igreja não é confiável. Antigamente você chegava no hospital, ser pastor, chegava no hospital, você não precisava mostrar a carteira de pastor para entrar na UTI. A famosa carteirada, né? Não precisava, sou pastor, tá bom, a pessoa já acreditava e colocava. Hoje em dia tem que mostrar a carteira e eles não gostam de receber. Eles ficam olhando, porque quantos pastores começam a orar alto, começam a tumultuar a UTI. Começa a falar em línguas no meio lá da UTI, começam a movimentar tudo. Vira baderna. Eles não gostam, eles têm que receber porque é lei, mas eles não gostam. É assim que nós somos tratados. Esses falsos mestres, eles estão abrindo as suas igrejas. Eu não sei se vocês já se depararam com a Igreja Universal. É uma estrutura monumental. São galpões e mais galpões. Se eu disser que agora aqui é uma Igreja Universal, tem que sair daqui. Não vai dar a quantidade de gente. Não cheguei a entrar em nenhuma, graças a Deus, mas na televisão você vê a quantidade de gente que esse povo arrasta. É muita gente, é uma multidão, e lá não tem 1% de doutrina. Lá não tem nada da substância bíblica. É apenas sensacionalismo, é apenas autoajuda. É um fenômeno, é um triste fenômeno. O que é que nós temos ouvido, irmãos, durante a semana? Eu, particularmente, condeno toda a rádio evangélica, toda ela. Não ouça nenhuma delas. Uma só, não é puxando sardinha para minha denominação, não. A IPB. Pode ouvir a IPB. E eu fiquei pensando essa semana, será que tem alguma rádio? Aí eu fui escutar a IPB. Pronto, eu escutei 1h30 da IPB, eu gostei. Você tem... E existem algumas devocionais ali, elas poderiam ser mais profundas, na minha opinião, mas elas são bíblicas. Então, tudo bem. Está lá no site oficial da IPB. O resto, não escute. Porque ali não tem evangelho. Ali é psicologia, ali é autoajuda. É indispensável, irmãos, nós conhecermos os princípios bíblicos antes de consumirmos algo. Quem nós estamos escutando? Quem nós estamos, qual autor nós estamos lendo? Quais são os pastores que nós estamos acompanhando? Nem toda porta com o nome igreja é de fato igreja. Versículo 12, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Talvez, pelo menos no rodapé da minha Bíblia, talvez um poeta cretense chamado Epimênides, que disse isso, e os comentaristas já dizem que foi outro. Foi um homem chamado Calímaco, cretense, muito influente na ilha de Creta, e ele vai dizer assim: eu vou pegar um cretense para falar de um cretense. Eu vou pegar aqui alguém de você. Eu não vou falar não do que eu achei, eu passei pouco tempo aí. Eu vou pegar de um nativo aí, para falar dele mesmo. É isso que eles acham deles mesmos. Parece que os cretenses são os brasileiros. Eu não sei se você viu alguma identificação aqui. Essa é uma triste verdade. Uma cultura da preguiça, da tendência à sensualidade, da tendência de enganar os outros.
passar a perna nos outros. Essa é a nossa tendência. Nós sabemos a arte do roubo, a arte do engano. Uma cultura que é uma fábrica de falsos mestres. A nossa população, ela está pronta para receber de braços abertos falsos mestres. Ela recepciona charlatões, ela dá palco para eles. Essa é a nossa cultura. Esses são os cretenses. Versículos 13 e 14. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com os mandamentos de gente que se desvia da verdade. Aqui os intérpretes se dividem, porque uns acreditam que ele ainda está falando com os falsos profetas, e outros acreditam que eles estão falando com os membros da igreja. Porque ele diz assim, portanto, repreenda-o severamente para que sejam sadios na fé. Calma, ele está falando dos profetas ou dos membros que estão ouvindo esses falsos profetas, né? Versículo 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desviam da verdade. Então ele está dizendo assim, repreendam severamente, para que eles parem com isso e falem a verdade. Ou é para os membros, repreendam severamente, para que eles parem de escutar isso e ouçam a verdade. Eu vou na linha de que ele está falando com os falsos mestres, que ele acredita, né? Se eu vou nessa linha, eu vou na linha de que ele acredita que alguns deles ainda podem ser restaurados. A ideia é essa. Como é que você vai fazer com que a pessoa que está pregando errado volte à palavra verdadeira? Ou aprenda a palavra verdadeira? Repreenda severamente. Pare com isso. Vá estudar. Vá para o seminário. Vá aprender coisa sensata. Você tem uma habilidade para falar, mas você está falando coisa errada. Então eu vou por essa linha. Tem outros comentaristas reformados que vão por outra linha. Mas eu acredito aqui que Paulo ainda pensa que uns podem ser restaurados. Olha, eles podem ser repreendidos e voltar aqui para aprenderem a verdade. Mateus, domingo, pregando aqui sobre o cânon da Escritura, ele vai falar uma das fábulas judaicas que o judeu gosta muito de ouvir e que os católicos também, porque era um apócrifo, os apócrifos do livro de Daniel. Ele vai dizer que nos apócrifos do livro de Daniel, Mateus falou aqui que Daniel lutou com um dragão, né? O que é mais atrativo? Eu pregar sobre Tito ou eu pregar que Daniel lutou com um dragão? É mais atrativo eu ir nessa linha. O falso mestre, ele tem essa forte tendência de se preocupar com o que não é importante, com detalhes ou com que o texto não quer que a gente ressalte, repreendam, para que eles sejam sadios na fé. Esses falsos mestres, eles ficam inventando mandamentos. Por quê? Porque o mandamento básico, porque a lei moral não satisfaz eles. Eles não querem isso. Eles criam novas exigências, porque as exigências reais eles não conseguem cumprir. Se você não conhece nenhum falso profeta, cuidado. Porque se Paulo está dizendo que são muitos, pode ter um do seu lado que você não esteja percebendo. Pode ter um bem perto de você, cheio de polêmica para você, que você não esteja percebendo. Versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Estão corrompidas. Ele diz, para o falso profeta tudo é impuro. Essa é outra característica. Para o falso profeta tudo é pecado, tudo é errado. A mente dele está corrompida. A consciência dele está corrompida. Aí Paulo vai dizer, tudo é puro para os impuros.
Mas existe aquele, ele está dizendo assim, o falso profeta é aquele que vê impureza em tudo. Porque a mente dele é tão impura que ele acha que tudo é impuro. Primeiro ele fala, olha, todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas aqui, é óbvio, as coisas que nós podemos fazer. As coisas que são lícitas. As coisas que estão dentro do mandamento, versículo 15. Todas as coisas são puras para os impuros. As coisas boas da vida. As coisas que a gente pode praticar na hora certa e da forma correta. Tudo isso são práticas boas. São puras para nós. É permitido. O salvo, o sábio, é aquele que não vê impureza nessas coisas e pode praticar. Ele pratica na certeza de que aquilo não é maldição para ele. O ímpio ou falso profeta, ele vê impureza em tudo. Geralmente são aquelas pessoas que tudo é pecado, tudo não pode, tudo não é permitido. Paulo está dizendo, ele faz isso, ele fica criando essas novas leis, porque na verdade a sua mente é cheia de impureza. Essa é uma característica. Irmãos, quer ver que os falsos mestres não estão longe da gente? Quer ver que essas igrejas estão cada vez tão perto, são praticamente vizinhas a gente? Pense nas denominações onde, por exemplo, bebida é pecado. Não, bebida é pecado. A pessoa se vangloria porque ela não bebe. Ela não bebe, ninguém está falando de se embriagar, mas a bebida em si, ela não bebe. Tudo bem, olhe o culto dessa pessoa. Olha o culto dessa igreja. São detalhes que ela foca e aquilo ali é impuro. Mas o essencial ela negligencia. Aquilo que vai trazer um Deus irado e abominação ao nome de Deus. Aí o que é que ela faz? Ela enche o culto dela de coisas que desagradam a Deus. E olha pra gente assim, vocês batizam crianças, vocês são católicos. Ah, vocês bebem, vocês são bêbados. Mas olha o culto dessas pessoas, coisas que são inegociáveis. Elas vão lá e afrontam o nome do Senhor. Geralmente é assim. Essa é uma característica. Os detalhes, eles obedecem minuciosamente e se acham superiores, porque obedecem. A doutrina, a sã doutrina, eles desobedecem. Essas são características de falsos mestres. Eles estão fazendo cursos de psicologia e eles estão juntando o que eles aprenderam no seminário, que já não é tão bom, que já não tem tanta substância, com a psicologia, e o sermão é uma pregação de autoajuda. A igreja não é alimentada. A igreja não leva nada da sã doutrina para aplicar durante a semana. A palavra é maravilhosa, é engraçada, é descontraída, é divertida, mas não tem substância. Elas estão mais perto do que a gente imagina. E não tem prática, essas pessoas não praticam aquilo que elas vivem. Versículo 16, afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem. Olhe a vida do seu pregador. E aí eu estou me expondo, não é? Olhe a vida das pessoas que lhe pastoreiam. Como é que é a vida delas? Como é que ela trata a família? Como é que ela trata os filhos? É isso que ele está dizendo. Olha, eles dizem que conhecem Deus, mas eles negam tudo por meio das ações deles. Isso é uma forte característica de um falso mestre, ou um falso mestre em potencial. Alguém que é até crente, mas que está indo por uma linha errada, porque ele acredita na restauração de alguns deles. Versículo 16 ainda ele vai dizer: é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra.
Existem aqueles que dizem assim, pelo menos ele teve a intenção boa de pregar o evangelho, ele teve a coragem de ir na frente e pregar o evangelho. Não, meus irmãos, eles não estão pregando o evangelho. Esse é o ponto. Eles não estão pelo menos pregando o evangelho, eles estão pregando um falso evangelho, outro evangelho. Porque salvação por obras não é evangelho. Porque culto a anjos ou santos não é evangelho. Porque observância a calendários judaico, católico, muçulmano, espírita, não é evangelho. Suas obras são abomináveis, isso que ele vai dizer, são reprováveis. Não podemos justificar. Pelo menos é uma obra. Não é uma obra. Eles são reprováveis. E eu repito, eles são muitos. Versículo 10. São muitos. Eles estão aí no YouTube, eles estão nas rádios, eles estão em todos os lugares. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, com aquilo que você está absorvendo. Para terminar esse primeiro ponto, irmãos, eu queria que a gente abrisse em Atos 20. Atos 20, por favor, Atos 20, 28. Paulo está aqui saindo de Éfeso. Ele tinha passado 3 anos em Éfeso. E agora ele está falando com os presbíteros daquele lugar. Atos 20 e 28. Diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho do qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Ele está dizendo, olha, eu passei 3 anos aqui ensinando a doutrina para vocês. Assim que eu sair, eu sei o que vai vir falsos mestres. E mais, até mesmo entre vocês. Aqui é uma profecia. Até mesmo entre vocês vai surgir gente pensando, ensinando coisa errada. Dentro da igreja e fora da igreja vai ser o ataque aqui em Éfeso. Se nós não tomarmos cuidado, vamos ser pervertidos por falsos mestres. Para isso que existem os presbíteros. Ele disse já no começo ali, essa é a função dos presbíteros. O presbítero é o sistema de segurança da igreja. Ele é o sistema de segurança de Deus para afugentar os lobos que querem se aproveitar do rebanho. Precisamos pensar, nós temos condições teológicas de afugentar os lobos, nós temos força para isso, nós temos condição moral, nós temos exemplo de vida para isso. Esse é o papel do presbítero. Irmãos, tomara que nós nunca nos encaixemos nesses defeitos, coisas terríveis, mas sempre tem um ponto aqui e ali que a gente tem que melhorar. Olha, eu me inclino aqui para isso, eu sou meio fraco aqui, eu tenho um potencial para seguir essa linha aqui. É muito importante nós conhecermos aqui os pontos fracos e tomarmos cuidado. A partir do capítulo 2, versículo 1, perdão, irmãos, vamos até o versículo 10, eu creio que não vamos extrapolar o tempo. Temos uma adversativa aqui, logo no começo, né? Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Então, olha, ao contrário desses homens, você tem que focar na sã doutrina.
Olha, observe aqui até o versículo 10. Versículo 2 diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de ensinarem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras no ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo está dividindo todas as classes de pessoas na igreja. É interessante, muito interessante isso aqui. Ele pega as classes de pessoas e ele vai dividindo, ele vai falando de cada um, dos homens mais velhos, das mulheres mais velhas para com as mais novas, dos jovens, dos pastores e dos servos. Essa é a divisão dele aqui. Mas é interessante, é muito curioso isso aqui, irmãos, porque ele diz assim, versículo 1, mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Aí quando ele vai falar do que eles devem cuidar da sã doutrina, ele vai dizer, seja um bom marido. E aí você vai cuidar da sã doutrina. Olha, sejam mulheres, sejam uma boa esposa, seja um bom funcionário na sua empresa. E você vai cuidar da sã doutrina. Não, cuidar da sã doutrina é dar aquela aula difícil de teologia, né? Isso é sã doutrina? Não. É você ser um exemplo onde você passar. Isso é cuidar da sã doutrina. Ou seja, o que você faz no seu trabalho, como você se comporta na sua casa, tudo tem a ver com a sã doutrina. Veja que curioso, versículo 5, ele diz assim, ensinem, né, as mulheres as recém-casadas a serem sensatas, puras, boas, donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja, para que a palavra de Deus não seja difamada. Por que a mulher tem que ser uma boa esposa? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Se você for uma péssima esposa, a palavra de Deus está sendo difamada. Ela não está sendo divulgada como ela tem que ser por sua causa. Por causa da sua conduta. É isso que ele diz. Versículo 9. Ele vai falar do servo. Ele vai dizer assim, quanto ao servo, sejam em tudo obedientes. Aí no versículo 10, não furtem, fidelidade, a fim de que em todas as coisas, olha o que ele vai dizer, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. O jeito como você trabalha lá na sua empresa é um determinante para dizer se você está manifestando a beleza da doutrina de Deus ou não. Ou seja, irmãos, o nosso comportamento são os adornos da doutrina de Deus. O nosso comportamento é o adorno da doutrina de Deus. A forma como você age fora daqui vai embelezar ou enfeiar a doutrina de Deus. É isso que ele está dizendo aqui.
Antes de qualquer trabalho que você venha executar na igreja, antes de qualquer ofício que você venha a ter, ele está dizendo: você precisa ser um bom marido, você precisa ser um bom pai, as mulheres precisam ser uma boa mãe, um bom trabalhador, um homem, uma mulher exemplar. Por isso esse combate aos falsos mestres. É só você olhar para a vida dele. A vida dele não condiz com aquilo que ele prega. Não votem em pessoas, não coloquem na liderança pessoas que não têm conduta de vida. Agora ele vai dizer: tudo isso tem a ver com a sã doutrina. Tito, escolha presbíteros nesse pré-requisito. Que tipo de pessoas vamos trazer para a igreja? Que tipo de pessoas estão trazendo? São pessoas que se atraem, por exemplo, por datas comemorativas? Eu podia fazer isso aqui hoje, irmãos. Culto de Páscoa. Na verdade eu não podia, que vocês não iam deixar. Mas se eu alienasse vocês vários anos, todo mundo ia querer. Culto de Páscoa. Um bocado de coisa. Coral, várias coisas, fazer um café da manhã aqui, nada contra, café da manhã, fora do culto, né? Mas fazer uma mega programação. Que tipo de pessoas iríamos atrair? Qual seria o nosso público? Seriam pessoas que gostam dessas coisas. A igreja lotada, nesses cultos, né, como a gente chama, especiais. Aí se essas pessoas que só se atraem por isso, quisessem ser membro da igreja, qual seria a qualidade da nossa membresia? Pessoas que só se atraem por esse estilo de igreja. Não! Queremos pessoas que amam a palavra de Deus. Paulo está dizendo: você quer atrair as pessoas para a igreja, seja um bom marido. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui: seja um bom profissional, seja um exemplo fora da igreja. E as pessoas vão ficar curiosas: poxa, como ele sabe manusear a palavra de Deus, como ele respondeu isso para mim tão bem, como ele é paciente nessas atitudes. E isso aí vai atrair. São essas pessoas que nós queremos que venham para cá, pessoas que se sintam atraídas pela palavra de Deus. E entendam, irmãos, isso é importante ficar claro. Paulo não está dizendo assim: pregue se possível for com palavras, né? Ele não está falando isso. Ah, não, é a sua conduta de vida que vai fazer as pessoas se converterem. Não. Quem converte é o evangelho. Quem muda a vida das pessoas é o evangelho. A sua conduta é apenas um adorno. É aquilo que vai atrair, é aquilo que vai despertar a curiosidade. É só que vai mudar a vida dele, não é a sua conduta, não é o seu testemunho. Você precisa falar o evangelho. É como você fala o evangelho que ele vai se impactar. Como você fala, no sentido de como você tem intimidade com aquilo. É isso, mas ele vai se atrair pela palavra, ele vai se atrair pelo evangelho. Aí ele diz, versículo 2: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. É engraçado quando a gente fala sobre expectativa de vida na época de Paulo. Paulo morreu com 65, 67 anos. Isso já era um homem muito idoso, porque a perspectiva de vida quando a pessoa estava fazendo hora extra, ela morria com 60 anos. A perspectiva de vida era muito baixa. Ou seja, se a pessoa no máximo morria com 60 anos, então quando você tinha 43, 45 anos, você já era considerado idoso. Você já era considerado um homem velho. Desculpem aí, com 43, 45 anos. Isso, a realidade hoje mudou muito. Mas quando ele está falando aqui de homens idosos, de homens mais velhos, ele está falando de 45 anos, de 47 anos. Essa é a ideia aqui. O homem maduro é chamado a ser, ele está dizendo, olha, moderado, respeitável,
sensato, sadio na fé, no amor, na perseverança. Homens sensatos, homens que não desistem por qualquer coisa. O cristão, ele é caracterizado pela constância. Ele é um homem constante. Você quer que as pessoas se atraiam pelo evangelho? Seja esse homem no seu trabalho, seja esse homem na sua casa. Se ele considera os homens idosos 43, 45 anos, mulheres com 45 ou 47 anos também já eram idosas também. E o que é que as mulheres mais velhas deveriam fazer? Versículo 3. Do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar os maridos e os filhos. Tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras. É interessante porque essa palavra caluniadoras, ela é literalmente traduzida por diabo. Não sejam diabólicas, porque caluniador é o diabo, é acusador. Não sejam aquelas que fazem o que o diabo faz, acusa, só vive acusando. Só fica pegando o defeito dos outros para acusar. Cuidado com isso, espalhando fofoca, com acusações baixas. E é engraçado, porque ela diz assim, não escravizadas a muito vinho. Geralmente, quando você fala isso na sociedade, você sempre atribui ao homem, né? Mas não, ele está falando das mulheres aqui. Ele está falando para as mulheres, não sejam escravizadas ao vinho. Porque isso é uma característica comum. A mulher, talvez, ela tende a falar muito. Quando ela está alcoolizada, ela fala ainda mais. O que não deve. Se ela fala o que não deve quando está sóbria, imagina quando ela está bêbada. A ideia é essa aqui. Olha, se você beber muito, você vai soltar essa língua. Cuidado com isso. Você é uma mulher que tem que dar exemplo para as mulheres mais jovens. Veja, toda mulher mais velha, ela é uma professora da mulher mais jovem. É isso que ele está dizendo. Toda mulher idosa aqui, toda mulher mais madura, ela é uma professora das mais jovens. Veja, Paulo está mandando Tito ensinar a toda classe de pessoas aqui na igreja. Mas quando ele chega nas mulheres mais jovens, ele diz assim, não é para você ensinar, Tito, é para as mulheres mais velhas ensinarem. Olha o cuidado pastoral de Paulo. Ele está dizendo assim, olha, veja, é claro que o pastor ensina tudo a todos, mas tem coisas específicas que não é para o pastor estar falando para a mulher mais jovem. Olha a sabedoria que ele está dizendo aqui. Tem coisas específicas que é para a mulher mais velha falar para a mais jovem. Não é que eu não vou aconselhar a recém-casada, entenda? Ou a que está prestes a casar, ou a jovem, eu posso fazer um gabinete pastoral com ela, eu posso, mas nem tudo se fala especificamente. Tem coisa que compete à mulher mais velha. Não tem problema fazer gabinete. Eu já fiz gabinete com recém-casado. Rodrigo tem essa prática constante, fez comigo e com Mariana, inclusive. Isso não é pecado, isso tem que ser feito. Mas compete à mulher mais velha ensinar certas coisas à mulher mais jovem. Essa é uma obrigação da mais velha. Vocês são responsáveis pelas mulheres mais jovens da igreja. É isso aí. Como? O que é que elas devem aprender? O que é que elas devem ensinar? Versículo 5. A serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. É interessante, ele cria uma palavra aqui, né? Puras, sujeitas ao marido. Essa palavra é traduzida por filandros. Não existe essa palavra, é mais uma mescla de duas palavras, porque andros é homens e filo é amigo. Filo, amigo, e andros, homens, é amigo do marido, amiga do marido. Ensina ela a ser amiga do marido. E filotecno, que é amiga, tecno é criança. Então, amiga dos filhos.
Ensina ela a ser amiga do marido e amiga do filho. E aí a gente tem um pressuposto na palavra de Deus, que não está escrito diretamente, mas a gente subentende. Se a mulher mais nova, ela tem que ser ensinada a amar o marido e amar os filhos, ela não sabe naturalmente amar o marido e amar os filhos. Talvez ela nem casa sabendo amar o marido nem amar os filhos. Ela precisa ser ensinada pela mulher mais velha. É isso que ele está dizendo. Ah, Eduardo, mas amor é uma coisa natural. O amor de mãe é uma coisa... Não é. Paulo está dizendo que tem que ser ensinado. Não é. Você precisa ensinar. Você precisa ensinar a mulher mais velha a ser amiga do esposo dela, porque ela não vai querer ser, não. Ela não vai querer ser. Você precisa ensinar que, olha, não é tudo que você tem que deixar para o seu filho. Que amor não é você deixar o menino fazer o que ele quer, mas é impor limites. A mais velha tem a obrigação de ensinar a mais nova isso. É isso que ele está dizendo aqui. Ela tem que aprender a amar o marido e a amar os filhos. Então você tem que ensinar ela a amar o marido e a criar os filhos. Porque você sabe, porque você já passou por isso. Você passou pelo primeiro ano de casamento e você sabe que não é fácil. Você passou pelo o fato de você se afastar dos seus pais e agora está num casamento. Você sabe como isso é difícil. Você precisa dizer à mais nova. Você tem essa obrigação. As mulheres mais velhas. Então é isso que ele está dizendo aqui. Versículo 6. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Ele não diz mais nada para os mais jovens. Ele vai dizer assim, apenas sejam moderados. E essa é a característica principal. Ele diz isso para os mais velhos, no início, sejam moderados. E ele diz agora para os mais jovens, sejam moderados. Por quê? Porque o jovem, ele é extremo. O jovem, ele resolve tudo numa conversa. O jovem, ele resolve tudo, ele é extremo. O jovem, ele tem esse sentimento natural de ser um revolucionário. Aí ele está dizendo assim, tire isso dele. Tire esse espírito revolucionário, que ele sozinho, mas os 6 jovens, vai mudar tudo. Tire isso dele. Ensine ele a ser moderado. Ele vai querer fazer tudo demais. Ele vai querer amizade demais. Ele vai querer videogame demais. Ele vai querer diversão demais. Você tem que ensinar o jovem a ser moderado. Tem hora para tudo. Calma. Ele vai querer estudar demais. Tem jovem que é assim também. Que deixa de ser crente quando está no ensino médio. Ou quando está prestando vestibular. Só volta a ser crente quando passa no vestibular. Ou nem volta mais. Certo? O que mais eu ouço na época de ensino médio é: eu vou dar um tempo de igreja. Né? Porque agora, cuidado, é moderação. Agora vem a minha parte, né? 7 e 8. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. Ele está falando agora para Tito. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Você tem que ser o exemplo de integridade, para que o adversário seja envergonhado. Esse adversário está no singular. Você diz assim, quem são o adversário? São os falsos mestres? Não. Geralmente quando ele fala de falsos mestres, ele fala sempre no plural. Aqui ele está falando no singular. Ele está dizendo assim, o adversário é o diabo. Ele está falando do diabo, do acusador. O diabo, ele acompanha a minha preparação de sermão. O diabo está aqui, assistindo o meu sermão, prestando atenção no que eu estou falando, para depois, quando eu não cumprir aquilo que eu preguei, ele me acusar. Ele está pronto, ele sabe cada ponto do meu sermão. Para que ele diga, olha, acabou de pregar e não faz. É o hipócrita. Ele está prestando atenção no meu sermão. Ele está vendo, porque ele quer pegar alguma coisa, para que eu não seja exemplo para vocês, para que ele possa acabar com essa igreja. É por isso que eu digo, você já orou por mim hoje? Né?
Você já orou pelo pastor Rodrigo hoje? Você já orou pelos pastores da igreja hoje? Você precisa orar. Porque a gente precisa ser esse alicerce. Para quê? Para que a nossa conduta e a nossa pregação envergonhe ele. Porque ele vai olhar e vai dizer, não tenho nada para acusá-lo. Ele está fazendo aquilo que ele prega. É isso. Ele está dizendo. O adversário, ele está ali. Para que nós tenhamos uma santa reverência. E por último, para nós concluirmos, versículos 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Seja o melhor funcionário da sua empresa. Faça o que lhe for mandado. E assim você estará adornando, ele está dizendo, a doutrina de Deus. E ele está falando aqui com escravos, porque o contexto aqui era um contexto de muitos escravos. Eu tinha muitos escravos nas igrejas de Creta. Aqui ele não está falando de um homem respaldado pela CLT. Ele está falando de um escravo. Se isso serve para o escravo, imagina para mim, com todos os direitos que eu tenho. Ele está dizendo, dê esse exemplo. E aí você vai manifestar a beleza da doutrina de Deus. Várias coisas, irmãos, que nós devemos nos preocupar como igreja. Afugentar os falsos mestres. A moderação dos jovens. A moderação dos adultos. Dos idosos. Homens. A instrução das mulheres mais velhas com as mulheres mais novas. A conduta do ensino irrepreensível do pastor e a submissão dos servos. Tudo isso, instruções simples, que nós vivemos no dia a dia. É assim que a doutrina de Deus, de fato, será adornada. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pelo Teu reto ensino. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos proporciona essas verdades. Nos abençoa ao longo deste culto, nos abençoa ao longo desse dia. Nos dá momentos onde nós vamos poder nos regozijar cada vez mais com a Tua Palavra, seja no ensino da escola dominical, seja no culto da noite também. Nos abençoa nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.